Violência, sem dúvida nenhuma, está em todos os lugares. Infelizmente, aqui no nosso programa, nós noticiamos todos os dias os casos mais absurdos da falta de amor ao próximo, da falta de respeito. Os casos vão desde agressões contra estranhos, sem nenhuma justificativa, até os que acontecem dentro de casa, entre familiares. E como não poderia ser diferente, na escola também vemos diversas ocorrências muito violentas. Não só de alunos contra os colegas, mas de jovens e adolescentes que agridem os professores, os mestres. O resultado das pesquisas relacionadas a esses acontecimentos são assustadores. São milhares de professores vivendo e entrando em sala de aula com medo, acuados, sem poder fazer nada, absolutamente nada, sem reação. Balanço Geral Curitiba. 20 anos na sala de aula mostraram a esse professor uma mudança no comportamento dos alunos. E ela não foi para melhor. Entre eles acabam tendo atitudes assim muito grosseiras, simples assim. Ah, me empreste uma caneta, essa caneta não é passada, ela é jogada. A gente percebe assim, raramente há um muito obrigado, raramente me faça um favor. Então, e a gente procura assim, choca um pouco essa mudança que foi acontecendo durante esse tempo. Dia desses, ele presenciou uma briga entre duas meninas durante a aula dele. Meninas bonitas e puxando o cabelo, uma batendo na outra. Dentro da sala de aula? Dentro da sala de aula, no momento de aula. O senhor, então, teve que intervir? Tive que intervir, a gente tem que tomar atitude que não é muito própria para o professor, você tem que tentar segurar uma ou outra, você tem que usar o timbre de voz mais elevado, você tem que gritar para conter isso. São histórias como essa que muitas vezes podem terminar assim, com uma professora sangrando. Essa catarinense foi agredida por um aluno. Porque eu pedi que ele colocasse o livro que ele estava sobre as pernas, que ele colocasse sobre a mesa. E como ele respondeu? Disse que ele colocava o livro onde ele bem queria, onde ele bem quisesse. E a senhora resolveu expulsá-lo da sala? Daí eu disse para ele que não, que também não era assim. Eu ainda estava contornando, mas depois que eu disse que também não era assim, ele me agrediu verbalmente com palavrões que não precisa repetir, né? Aí sim que eu pedi que ele se retirasse da sala. Aí no caminho, quando ele estava saindo para a direção, ele jogou o livro na minha cabeça. Não me feriu, mas foi uma agressão, é uma violência, é uma falta de respeito. Aí eu fui até a sala da direção, o acompanhei, né, e estava relatando o que tinha acontecido, e num determinado momento ele quis argumentar e dizer que não tinha sido bem assim. Eu disse, eu tentei dizer, mas como, se a turma toda viu, né? Mas não deu tempo de concluir, porque ele foi extremamente rápido e extremamente violento. Não houve tempo para qualquer tipo de reação, nem da minha parte, nem de quem estava comigo. Foi uma sequência de socos? Foi uma sequência de agressão e um soco violento no rosto, né? Já faz tempo que a palavra violência deixou de ser apenas uma palavra no quadro negro, um conteúdo a ser apresentado aos alunos. Infelizmente, esse problema está muito mais perto do que os professores e estudantes desejariam. Ela está dentro das salas de aula. E pesquisas feitas em todo o Brasil em 2014 e 2015 dão uma dimensão disso. Olha só, uma dessas pesquisas apontou que 12,5% dos professores já foram agredidos dentro do ambiente escolar. Quando falamos de professores que já presenciaram a violência, o número é ainda maior, 51% deles. Este professor fez uma pesquisa sobre o tema. Para ele, a violência dentro das escolas é um reflexo do que acontece do lado de fora. A sociedade nossa hoje passa por um momento caótico. A gente vive uma crise ética das relações humanas. E, infelizmente, os atos de violência eles têm se propagado. Nós precisamos fazer com que esses atos eles sejam diminuídos, minimizados e zerados, se for possível. Mas, para isso, a gente precisa aprender a conviver com o outro. Então, a escola tem um papel fundamental quando a gente vai discutir esses atos de violência. A gente tem que trabalhar o respeito, tem que trabalhar a compreensão, as relações interpessoais, tem que trabalhar o respeito. Isso é fundamental hoje para o processo educativo de qualquer ser humano. A criminalidade nas escolas vai além. Preste atenção nesses números de uma pesquisa nacional sobre o tema. Eles apontam que mais de 23 mil diretores foram vítimas de furto e mais de 5 mil foram vítimas de roubo dentro da escola.
Além disso, mais de 2.300 professores já presenciaram armas na sala de aula e 12.000 viram alunos com armas brancas, como facas e canivetes. Todos esses problemas atingem os professores em cheio. Essa advogada defende uma docente que entrou na justiça contra a escola em que trabalhava. Ela passava muito medo porque os alunos eram muito agressivos, boa parte desses alunos. Ela tinha a ameaça por conta deles não entregarem trabalhos ou não tirar a nota dentro da média, até por parte dos pais dos alunos. Ela acabou desenvolvendo um transtorno, né, que gerou tanto dificuldades para dormir, transtornos de pânico. Por conta disso, ela acabou sendo afastada um período e posteriormente desligada. Nós ingressamos com a ação na Justiça do Trabalho para discutir justamente isso, a validade da dispensa por conta da doença que ela tinha sido acometida ao longo do contrato de trabalho e também a culpa da empresa em relação ao desenvolvimento dessa doença. Nesse momento eu estou numa sala do primeiro ano, idade em que regras básicas de convivência devem ser demonstradas na parede para eles não esquecerem. Dá uma olhada nisso. Combinados primeiro ano, respeitar a todos, levantar a mão para falar, entre outros, e também conversar nos momentos certos. Isso daqui, infelizmente, ele vai se perdendo com o tempo. No primeiro ano, as regras estão aqui, mas ao longo dos anos, quando os estudantes ficam mais crescidinhos, as regras parecem que desaparecem e aflora a indisciplina, o mau comportamento. E esse mau comportamento tem feito os professores adoecerem. Isso está provado em números, em pesquisas. Um levantamento bem recente feito pela PUC-Paraná apontou que de todos os professores entrevistados, 40% desenvolveu doenças psicossomáticas ligadas ao estresse em sala de aula. E desse grupo de 40 professores com problemas, 59% deles apresentaram depressão, ou seja, ficaram doentes por causa da atividade em sala de aula. Qual é a solução para a violência nas escolas? Especialistas já sabem por onde começar, resgatando a importância da família no processo de educação. A mãe chega assim para você e diz simplesmente: mas professor, o que eu faço com essa criança? Como então não é algo assim fictício, não. É algo que a gente está sentindo mesmo, que os pais estão perdendo um pouco desse pulso. Os pais, o momento que tiver para passar para o filho a ideia que ele está construindo o próprio futuro dele, ele vai estar enriquecendo a ele mesmo e os nossos ambientes serão mais tranquilos em relação a isso. Qualquer responsável por um adolescente, por um aluno que está na escola, a gente precisa ter essa parceria, né, entre a escola, a família, enfim, todos os atores que estão na comunidade escola, para que a gente possa trabalhar com esse fenômeno de uma maneira que ele seja compreendido e também de uma maneira que nós possamos resolver isso da melhor maneira possível para todos.